Dizia-se que Numa instituiu a Ordem das Virgens Vestais. Elas permaneciam solteiras por 30 anos. O enterro vivo era a penalidade por quebrar o voto de castidade. As virgens eram distinguidas por uma influência extraordinária e dignidade pessoal. Eram tratadas com marcas de respeito geralmente concedidas à realeza. Assim, nas ruas elas eram precedidas por lictores, e os mais altos magistrados abriam caminho para elas. Elas desfrutavam às vezes do privilégio excepcional de andar em uma carruagem. Nos jogos públicos, um lugar de honra era atribuído a elas e após a morte, elas, como os imperadores, também tinham permissão de serem enterradas dentro da cidade. Porque estavam acima das leis, elas desfrutavam do privilégio real da misericórdia. Pois, se encontrassem um criminoso em seu caminho para a execução, a vida dele era poupada. A ordem budista de mendicantes era governada pelas 227 regras do Patimokkha, o código fundamental de disciplina monástica. Dessas, as 4 primeiras eram de gravidade específica. Uma quebra de qualquer uma das 4 regras envolvia a expulsão da ordem, e elas eram, portanto, chamadas de parajika. As infrações que acarretam a derrota espiritual e expulsão imediata. Quanto aos atos que envolvem derrota, a primeira regra diz: qualquer bhikkhu, o monge que busca a iluminação, que tenha assumido sobre si o sistema de autotreinamento e regramento de vida e não tenha, depois disso, se retirado do treinamento ou declarado sua incapacidade de manter a regra, e tiver conhecimento carnal de qualquer coisa viva, até mesmo um animal, caiu em derrota. Ele não está mais em comunhão. Retirar-se do treinamento era a expressão técnica para despir os mantos, retirar-se da ordem e retornar ao mundo, um passo que qualquer membro da ordem tinha a liberdade de tomar a qualquer momento. As virgens peruanas do sol, um tipo de sacerdotisas, eram punidas com o enterro vivo se detectadas em má conduta. Glória do Brahmacharya. Não pode haver linguagem sem vogais. Você não pode desenhar um quadro sem uma tela ou uma parede ou um fundo. Da mesma forma, você não pode ter saúde e vida espiritual sem Brahmacharya, a conduta de pureza. Brahmacharya traz não apenas poder espiritual, mas grande progresso material e avanços psíquicos. Brahmacharya é a base para adquirir a imortalidade. É o substrato para uma vida de paz no Atman, a alma ou ser verdadeiro e imortal. É o suporte firme para o Brahmanista, aquele que está plenamente estabelecido no conhecimento de Brahman, ou absoluto. É a arma potente para travar guerra contra os asuras, as forças demoníacas ou impulsos negativos, internos ou demônios. Kama, o desejo ou luxúria. Krodha, a raiva ou ira. Lobha, a ganância ou cobiça, etc. Serve como um portal para a bem-aventurança além. Até os rishis, os sábios videntes das verdades eternas, devas, as divindades ou seres de luz, e os habitantes do mundo astral, estavam aos pés de um verdadeiro brahmachari, o celibatário autêntico e realizado. Com este poder, basta apenas abrir a Sushumna, o canal sutil de energia que corre pelo centro da coluna vertebral, e permitir que a Kundalini, a energia primordial latente enrolada na base da coluna, passe através dela. 8 siddhis, as perfeições ou poderes sobrenaturais, e 9 riddhis, as formas de prosperidade espiritual e material, rolam sob os pés de um verdadeiro brahmachari. Eles estão sempre prontos para obedecer ao seu comando. O Senhor da Morte, Yama, o regente do fim da vida, foge dele. Quem pode descrever a magnanimidade, majestade e verdadeira glória de um real brahmachari? Arjuna era um homem forte, mas ele ficou nervoso e abandonou seu arco no campo de batalha. Naquele momento, o Senhor Krishna explicou a Arjuna as doutrinas da Gita, a canção divina da sabedoria. Isso se deve ao poder do Brahmacharya. Olhe para as atividades de Bhishma. Ele possuía superpoderes. Ele tinha uma força de vontade tremenda e força física. Ele podia até balançar o mundo com a ponta do seu dedo mindinho. Ele fez o voto de Brahmacharya vitalício. Por causa de suas qualidades, os devas, os seres celestiais, clamaram por Bhishma, o terrível, enquanto seu nome original era Devavrata. Ele tinha o poder de morrer à vontade. Indrajit
Tinha a bênção de ser invencível para todos exceto para aquele que pudesse se abster de todos os tipos de prazeres sensuais, por pelo menos 14 anos completos. Foi Lakshmana quem foi a causa para a morte de Indrajit, por causa do seu poder de brahmacharya. Carregar uma grande montanha e outras atividades não eram nada para Hanuman. Tudo isso se deveu ao poder do brahmacharya. Os Vedas, as escrituras sagradas mais antigas da humanidade, declaram que pelo brahmacharya e penitência, os devas conquistaram a morte. Como Hanuman se tornou um Mahavira, o grande herói de coragem e força excepcionais, foi com esta arma do brahmacharya que ele adquiriu força e valor insuperáveis. O grande Bhishma, o avô dos Pandavas e Kauravas, conquistou a morte pelo brahmacharya. É apenas Lakshmana, o brahmachari ideal, que derrotou Meghanada, o filho de Ravana. Foi através da força do brahmacharya que Lakshmana foi capaz de derrotar o invencível Meghanada. O valor e a grandeza do imperador Prithvi se deviam à força do brahmacharya. Não há nada nos três mundos que não possa ser alcançado por um brahmachari. Os rishis de outrora conheciam plenamente o valor do brahmacharya, e essa é a razão pela qual cantaram em belos versos sobre a glória do brahmacharya. Assim como o óleo sobe no pavio e queima com luz brilhante, também a virya, a força vital ou energia seminal, flui pela prática do yoga sadhana, a disciplina espiritual yoga diária, e é convertida em tejas, o brilho ou esplendor espiritual, ou ojas, a energia sutil acumulada que nutre as células cerebrais. O brahmachari brilha com uma aura brâmica em seu rosto. Brahmacharya é a luz brilhante que brilha na casa do corpo humano. É a flor da vida plenamente desabrochada em torno da qual abelhas de força, paciência, conhecimento, pureza e driti, a firmeza e constância mental, vagam zumbindo por toda parte. Em outras palavras, aquele que observa o brahmacharya será dotado das qualidades acima. As escrituras declaram enfaticamente, pela prática do brahmacharya, a longevidade, glória, força, vigor, conhecimento, riqueza, fama imortal, virtudes e devoção à verdade aumentam. O intelecto torna-se aguçado e claro. Pela continência, força e driti, a fortaleza e determinação, são obtidas. Ele é um mestre dos três mundos. Nenhuma yoga ou progresso material ou espiritual é possível sem brahmacharya. Brahmacharya é a virtude mais importante da autorrealização. Um homem que possui o poder do brahmacharya, o voto de celibato e a preservação da energia vital através da pureza de pensamentos e ações, pode realizar um imenso trabalho mental, físico e intelectual. Ele tem uma aura magnética ao redor de seu rosto. Ele pode influenciar as pessoas falando poucas palavras, ou até mesmo por sua mera presença. Veja Mahatma Gandhi. Ele adquiriu isso pela prática constante e cuidadosa de ahimsa, a prática da não-violência universal em pensamento, palavra e ação, satya, a adesão absoluta à verdade e à honestidade em todos os níveis da existência, e brahmacharya. Ele governou o mundo apenas através desse poder. É desnecessário dizer que um verdadeiro brahmachari, aquele que vive em perfeita castidade, possui uma energia tremenda, cérebro claro, força de vontade gigantesca, compreensão ousada, memória retentiva e uma boa vichara shakti, a faculdade de discriminação correta e o poder do raciocínio lógico e espiritual. Swami Dayananda parou a carruagem de um raja. Ele quebrou a espada com as mãos. Isso se deve ao seu poder de brahmacharya. Todos os líderes espirituais foram verdadeiros celibatários. Jesus, Sankara, Jnanadeva, Samarthi Ramdas foram todos brahmacharis. Brahmacharya, o fator de suma importância. Não há maldição maior do que a falta de autocontrole. Não há pecado maior do que o desejo de copulação. Aquele que é calmo e sereno, que é dotado de sabedoria do ser, discriminação, desapego e virtudes divinas, torna-se um guia para a humanidade. O amor cósmico é uma grande força unificadora. Portanto, cultive o amor cósmico através do serviço altruísta, amando cada criatura nesta terra. O brahmacharya absoluto é o sine qua non da vida divina ou da vida espiritual superior. Não há meia medida no caminho espiritual.
Aquele que está livre de pensamentos luxuriosos, mesmo em seus sonhos, é um verdadeiro Deus nesta terra. Ele é digno da adoração do mundo. O mero controle da paixão animal não constituirá o Brahmacharya. Este é um Brahmacharya incompleto. Você deve controlar todos os órgãos. Os ouvidos que querem ouvir histórias luxuriosas, o olho luxurioso que quer ver objetos que excitam a paixão, a língua que quer provar coisas excitantes e a pele que quer tocar objetos excitantes. Uma vida de perfeito Brahmacharya, ou celibato em pensamento, fala e ação, é muito necessária para atingir a perfeição espiritual e a autorrealização. O caminho espiritual é cheio de retrocessos. À medida que você avança, as tentações e obstáculos se tornarão mais acesos. Alimente o fogo com resistência. Tome refúgio no Senhor e em seu nome. Aquele que está sem violência e que é sempre controlado no corpo, atinge a morada eterna da bem-aventurança imortal. Não permita que os objetos sensuais façam cócegas em seus sentidos e nervos. Seja um Dhira, um homem de firmeza inabalável e coragem espiritual que permanece centrado diante das tentações. A prática da ética irá fortalecê-lo. Não há meditação para quem não é moral. Não há intuição para quem não medita. A meditação e a vida virtuosa permitirão que você entre no reino da paz do Eterno. Brahmacharya é a porta de entrada para Moksha, a libertação final do sofrimento e do ciclo de renascimentos, garantindo a bem-aventurança eterna. Ele concede força sobre-humana e paz suprema. Aquele que está estabelecido no Brahmacharya pode controlar a raiva e mover o mundo inteiro. Ele é a base da moralidade. O Brahmacharya, ou pureza, pode ser alcançado apenas através do esforço constante. Não pode ser alcançado em um dia ou uma semana. A luxúria é, sem dúvida, muito poderosa. É seu inimigo mortal. Mas seu amigo mais poderoso é o nome do Senhor. Ele destruirá a luxúria desde sua própria raiz. Portanto, sempre recite e cante Ram, Ram, Ram. O autocontrole deve ser o seu ideal. O autocontrole lhe dá imensa força espiritual interior. Portanto, pratique o autocontrole. A autoindulgência não é uma salvaguarda contra sonhos involuntários. Não dissipe sua energia em prazeres sensuais. Conserve sua energia, faça nobres ações e pratique meditação. Você logo se tornará sobre-humano. Você comungará com Deus e alcançará a divindade. Capítulo 3. Brahmacharya para a longevidade. O segredo da longevidade. É apenas com a conquista e o estabelecimento de Achara, a conduta correta e os bons costumes baseados nos preceitos das Escrituras que você poderá alcançar a idade plena e a felicidade eterna. Você pode alcançar a idade plena mesmo se for desprovido de todas as outras qualidades, apenas pelo estabelecimento de Achara. Achara é a construção do caráter. Você deve ter um bom caráter. Caso contrário, perderá seu Brahmacharya ou Virya, a energia vital e semente essencial do homem, e assim atingirá a morte prematura. Os Vedas, as escrituras sagradas mais antigas e autoritativas da Índia, declaram uma vida plena de 100 anos para um homem. Isso você só pode alcançar pelo estabelecimento do Brahmacharya. Você tem que se lembrar de mais uma coisa. O segredo da longevidade pode ser baseado principalmente na discrição e escolha de comida e bebida, temperança, sobriedade, castidade e uma perspectiva esperançosa e otimista da vida. Assim, glutões, bêbados, ociosos, dissipados ou preguiçosos não podem esperar razoavelmente atingir a idade plena. Que alguém possa atingir a idade de 100 anos ou mais não é uma afirmação visionária. De acordo com as leis psicológicas e naturais, a duração da vida humana deve ser pelo menos 5 vezes o período necessário para atingir o crescimento pleno. Esta é uma lei prevalecente que é exemplificada nas criações brutas. O cavalo cresce cerca de 4 anos e vive cerca de 12 a 14. O camelo cresce por 8 anos e vive cerca de 40. O homem cresce por cerca de 20 a 25 anos. Se acidentes pudessem ser excluídos, sua duração normal de vida não deveria ser inferior a 100 anos.
Assim diz Milton Severon, do Ocidente. Basta comparar isso ao período de vida declarado pelos Shrutis, as escrituras reveladas por audição divina, Puranas, os textos antigos que narram a história e mitologia sagrada, e Shastras, os tratados de leis e preceitos sagrados dos hindus, e o período de Brahmacharya como sendo de 25 anos completos. O período de crescimento para um brahmachari, que pode ser estabelecido pela obtenção de virya, deve ser alcançado pela obtenção rígida do brahmacharya. E assim, Patanjali Maharishi, o grande sábio e autor do Raja Yoga, o caminho real da meditação e controle mental, ou Ashtanga Yoga, o sistema de yoga de 8 membros, diz: Brahmacharya pratishtayam virya labha. Ao estabelecer-se no celibato, ganha-se vigor. Há instâncias de homens que atingiram longevidade e poder intelectual, apesar de seus caminhos frouxos e imorais. Obviamente, isso se deve ao seu prarabdha, a porção do karma passado que já começou a frutificar e determina as condições da vida atual. Mas eles teriam sido ainda mais poderosos e brilhantes se possuíssem também um bom caráter e continência. Brahmacharya e a vida ativa. A prática de Karma Yoga, o caminho da união com o divino, através da ação altruísta e do trabalho sem apego aos frutos, não é possível sem Brahmacharya. Eu dei aqui uma breve descrição dos métodos pelos quais alguém pode se estabelecer no celibato físico e mental. Um dos estudantes de Dhanvantari, a divindade da medicina e patrono do Ayurveda, aproximou-se de seu professor após terminar seu curso completo de Ayurveda, o sistema tradicional indiano de medicina e cura, e perguntou-lhe: Ó Bhagavan, Senhor ou Mestre abençoado, por favor, deixe-me saber o segredo da saúde. Dhanvantari respondeu: Este Virya, ou energia seminal, é verdadeiramente o Atman, a essência espiritual ou o Ser Supremo que habita no interior. O segredo da saúde reside na preservação desta força vital. Aquele que desperdiça esta energia não pode ter desenvolvimentos físicos, mentais, morais e espirituais. Se o Virya é perdido, o Prana, a energia vital universal que sustenta a vida e a respiração, torna-se instável. O Prana fica agitado, o homem torna-se nervoso. Então, a mente também não pode trabalhar adequadamente. O homem torna-se inconstante, a fraqueza mental. O homem ignorante é um instrumento nas mãos de seus samskaras, as impressões mentais residuais e tendências subconscientes formadas por experiências passadas, e karmas, a lei de causa e efeito das ações. Ele ganha força lentamente ao compreender sua real natureza essencial. Ao fazer o sadhana, a prática espiritual diária e disciplinada que visa o crescimento pessoal e conexão interior, removendo os desejos e o egoísmo. Se a energia sexual é transmutada em ojas, a energia espiritual sutil e refinada armazenada no cérebro, que confere brilho e poder, através de pensamentos puros, isso é chamado de sublimação sexual na psicologia ocidental. Assim como uma substância química é sublimada ou purificada, também a energia sexual é purificada e transformada em energia divina pelo sadhana espiritual, ao cultivar pensamentos sublimes que elevam a alma sobre o ser ou Atman. Na yoga, chama-se Urdhvaretas, aquele em quem a energia seminal fluiu para cima em direção ao cérebro como Ojas Shakti. Não há possibilidade de o sêmen descer pela excitação sexual. O processo de sublimação sexual é extremamente difícil. Exige um sadhana constante e prolongado e uma disciplina perfeita. Aquele yogi que alcançou a sublimação perfeita tem controle total sobre a luxúria. Não há medo de sua queda. Ele está perfeitamente seguro. Este estágio é um estágio muito elevado. Apenas uma minoria microscópica alcançou este estado sublime e exaltado. Sri Sankara, Sri Dattatreya e Jnaneshvar de Alandi alcançaram este estado. Aquele yogi que se disciplinou através de um sadhana incessante e prolongado, meditação contínua, pranayama, o controle da respiração e da energia vital, e atmik vichara, a investigação constante sobre a natureza da alma, além da prática de serenidade, autocontrole,
votos e observâncias, também está seguro. Embora ele não tenha atingido o estágio de perfeita sublimação sexual, ele não terá atração por damas. Ele afinou a mente morreu de fome. Ela não pode levantar seu capuz, não pode silvar. O processo de sublimação sexual é muito difícil, mas é muito necessário para o aspirante no caminho espiritual. É a qualificação mais importante para o sadhaka, o estudante ou praticante espiritual empenhado em sua disciplina, seja no caminho do Karma Yoga, Upasana, a adoração e devoção sistemática, Raja Yoga ou Vedanta, a filosofia da realidade absoluta e não dualidade. Você deve alcançar isso a qualquer custo. Você certamente tentará isso em nascimentos futuros, mas por que não agora? É o pré-requisito fundamental para um aspirante. Se alguém tem esta única qualificação ou mérito, todos os outros méritos se agarrarão a ele. Todas as boas qualidades virão por si mesmas. É perfeitamente possível para um homem praticar o celibato enquanto permanece no mundo, embora existam vários tipos de tentações e distrações. Muitos alcançaram isso em tempos de outrora. Existem muitos até no momento presente também. Uma vida bem disciplinada, o estudo de escrituras religiosas, satsanga, a companhia de sábios, santos e buscadores da verdade, japa, a repetição meditativa de um mantra ou nome divino, dhyana, a meditação profunda e ininterrupta, pranayama, dieta sattvika, baseada em alimentos puros, leves e nutritivos que promovem a clareza mental, e moderada, introspecção diária e inquérito, autoanálise e autocorreção, sadachara, a prática da conduta virtuosa e ética, prática de yama, as restrições éticas ou condutas de autocontrole, niyama, as observâncias éticas e disciplinas internas, e tapas, a austeridade ou esforço ardente de autodisciplina física, verbal e mental, de acordo com os ensinamentos do 17º capítulo da Gita, abrirão o longo caminho na conquista deste fim. As pessoas têm uma vida irregular, injusta, imoderada, irreligiosa e indisciplinada. Assim como o elefante joga areia em sua própria cabeça, também eles mesmos trazem dificuldades e problemas sobre suas próprias cabeças por conta de sua tolice. A sublimação sexual está ao seu alcance se você desejar alcançá-la. O caminho é bastante claro, reto e suave se você o entender e se você se aplicar com paciência, perseverança, determinação e vontade forte. Se você praticar a disciplina dos indriyas, os órgãos dos sentidos e de ação que percebem e interagem com o mundo, conduta correta, pensamento correto, ação correta, meditação regular, afirmação, autossugestão e o inquérito de quem sou eu. O Atman, a essência verdadeira e imortal de cada ser, é nirakara, ou seja, desprovido de forma ou figura. Sinta isso. Pode haver qualquer traço de luxúria ou impureza no Atman eterno e puro? Tu és Nitya Shuddha Buddha Mukta Atman, o ser eterno, puro, desperto e livre. Sinta isso, afirme esse direito de nascença, reivindique esta propriedade hereditária. Você pode até lutar com aquele velho homem dos Upanishads, as escrituras filosóficas que formam a base do conhecimento espiritual hindu, e reivindicar este direito de nascença em meio à datilografia, a organização dos capítulos do livro e outros trabalhos multifários. Isso é melhor do que a vida em cavernas. Esta é a dinâmica yoga interna de Shiva, o senhor da transformação e da meditação profunda. Esta foi a yoga de Sri Sankara e do Lorde Buda também. Brahmacharya como base da saúde. Se a secreção espermática no homem é contínua, ela deve ser expelida ou reabsorvida. Sempre que as secreções seminais são conservadas e, com isso, reabsorvidas no sistema, isso contribui para enriquecer o sangue e fortalecer o cérebro. O Dr. Dio Lewis ensinou que a conservação deste elemento é essencial para fortalecer o corpo, dar vigor à mente e agudeza ao intelecto. Outro escritor, o Dr. E. P. Miller, declara: todo desperdício de secreções espermáticas, seja voluntário ou involuntário, é um desperdício direto da força vital. É quase universalmente concedido que os elementos mais seletos do sangue entram na composição da secreção espermática.
Se essas conclusões estiverem corretas, segue-se que uma vida casta é essencial para o bem-estar do homem. O voto de pureza e autocontrole é a base para a obtenção de Kaya Siddhi, a perfeição da saúde física e a conquista de um corpo imortal e livre de doenças. O celibato completo deve ser observado. Isso é de importância primordial pela prática da yoga. A união consciente com o divino. O sêmen torne-se transmutado em Ojashukti, a energia espiritual, vital e sutil que reside no cérebro. Todas as células são vivificadas ou galvanizadas pelo poder de Ojas, a energia radiante. A prática de Brahmacharya, Pranayama, o controle da respiração que regula a energia vital, Sirsasana, a postura de inverter o corpo sobre a cabeça, e outras Hatha Yoga Kriyas, as técnicas de purificação física e energética do corpo, além da meditação, renovam inteiramente o sistema e dão nova força, vigor e vitalidade às células. O yogi terá um corpo perfeito. Haverá charme e graça em seus movimentos. Ele pode viver tanto quanto desejar. É por essa razão que o Lord Krishna disse a Arjuna Tasmad Yogi, Bhafa-Arjuna, que significa, portanto, torna-te um yogi. O Arjuna. Capítulo 4. Brahmacharya Educação. Se compararmos o sistema atual de educação com o nosso antigo sistema de Gurukula, a escola tradicional onde os alunos viviam com o mestre em um ambiente de disciplina e espiritualidade, há um abismo largo entre os dois sistemas. Em primeiro lugar, o sistema atual de educação é muito caro. O lado moral da educação é absolutamente ignorado no momento presente. No Gurukula, cada estudante era puro. Cada estudante tinha um treinamento moral perfeito. Esta era a característica predominante da cultura antiga. Cada estudante tinha conhecimento de pranayama, mantra yoga, a prática de repetir sons sagrados e fórmulas místicas para elevar a consciência. O Código de Morais, a Gita, o poema épico que contém o diálogo sagrado entre Krishna e Arjuna, o Ramayana, a epopeia que narra a vida do Senhor Dharma, o Mahabharata, o grande épico da Índia que ensina o dever e a retidão, e os Upanishads. Cada estudante possuía humildade, autocontrole, obediência, espírito de serviço e autossacrifício, bom comportamento, polidez, natureza cortês e, por último, mas não menos importante, um desejo de adquirir Atmajnana, o conhecimento direto e realizador da alma, ou ser verdadeiro. Muitos estudantes universitários dos dias de hoje não possuem nenhuma dessas virtudes. O autocontrole é algo desconhecido para eles. A vida luxuosa e a autoindulgência começam desde a infância. A impertinência arrogante e a desobediência estão profundamente enraizadas neles. Eles se tornaram ateus confirmados e materialistas rudes. Eles não têm conhecimento de Brahmacharya e autocontrole. Vestimentas da moda, comida indesejável, má companhia e a frequência frequente a teatros e cinemas, aplicando maneiras e costumes ocidentais, tornaram-nos fracos e passionais. Brahmavidya, a ciência sagrada do absoluto Atmajnana, Adhyatmika Science, a ciência do espírito ou conhecimento interno. Vairagya, o desapego e renúncia aos prazeres mundanos. A riqueza de moksha, a temachanti, a paz suprema da alma, e o êxtase, são completamente estranhos para eles. O epicurismo, a gula e o luxo ocuparam suas mentes. No Gurukula, os meninos eram saudáveis e fortes, e viviam muito. Foi detectado que a saúde dos estudantes deteriorou-se em toda a Índia. Além disso, os vícios e más práticas que estão arruinando sua saúde também estão em ascensão. Não há cura ética nas escolas ou faculdades modernas. A civilização moderna enfraqueceu nossos meninos e meninas. O cinema tornou-se uma maldição. Ele excita a paixão e a emoção. Eu reitero com força que o atual sistema de educação na Índia precisa de uma revisão drástica e completa, imediatamente. A limpeza é uma coisa e a moda é outra. Essa chamada moda cria raízes na mundanidade e sensualidade. Dever de professores e pais
Um grande e oneroso dever repousa sobre os professores e professores universitários em treinar os estudantes no caminho propriamente. Eles mesmos deveriam ser estritamente morais e puros. Deveriam ser dotados de perfeição ética. Caso contrário, será como o cego guiando o cego. Antes de assumir a profissão de professor, cada um deve sentir a alta responsabilidade de sua posição. Um conhecimento claro de saúde sexual, higiene e brahmacharya deve ser transmitido aos alunos. Os pais devem ensinar a seus filhos as várias histórias do Mahabharata e do Ramayana, que se referem ao brahmacharya e à conduta correta. Conversas francas com os meninos e meninas são muito necessárias quando estão mostrando sinais de puberdade. Não adianta fazer rodeios. Assuntos que se referem ao sexo não devem ser mantidos escondidos. Será apenas uma falsa modéstia. O silêncio apenas excitará a curiosidade deles. Ó professores e professores universitários, acordem agora. Treinem os estudantes no caminho do brahmacharya, da retidão e da moralidade. Expliquem a eles a importância de preservar a viriya, a energia vital e semente essencial, e a Atma Shakti, o poder espiritual latente da alma que está escondido dentro deles. O destino futuro do mundo repousa com os professores e os estudantes. Se os professores treinarem seus alunos na direção certa, o mundo será preenchido com cidadãos ideais, yogins e jivamuktas, aqueles que alcançaram a libertação, ainda em vida, e irradiam luz, paz, êxtase e alegria por toda parte. Que as bênçãos do Lord Krishna estejam sobre eles. Capítulo 5. Brahmacharya e Urdhvareta Yogi. Quem é um brahmachari? Um brahmachari é aquele que está tentando realizar Brahman, o absoluto, ou a realidade suprema, conduzindo uma vida de celibato absoluto. Brahmacharya é a conduta de levar uma vida celibatária. O Anujita, uma seção sagrada de ensinamentos filosóficos que complementam a Gita, diz: aquele que passou além de todas as ações disciplinares e repousa em Brahman, e move-se pelo mundo como o próprio Brahman, é chamado de Brahmachari. Existem dois tipos de Brahmacharis: o Naistika, que é celibatário durante toda a sua vida, e o Upakurvana, que se tornará um mestre de casa ou grihasta, aquele que vive a vida familiar e cumpre deveres sociais após a conclusão do seu estudo religioso. Somente um verdadeiro brahmachari pode cultivar bhakti, a devoção amorosa e entrega total ao divino. Somente um verdadeiro brahmachari pode adquirir jnana, o conhecimento espiritual transformador e a sabedoria suprema. Sem brahmacharya nenhum progresso espiritual é possível. Brahmacharya é a liberdade absoluta de desejos e pensamentos sexuais. Um verdadeiro brahmachari não sentirá nenhuma diferença ao tocar uma mulher, um pedaço de papel, um tronco de madeira ou um pedaço de pedra. Um Ahanda Brahmachari, aquele que observa o celibato ininterrupto e não permitiu que nenhuma gota de sêmen saísse por um período de 12 anos, entrará em Samadhi, o estado de união superconsciente com o divino, sem qualquer esforço. O prana e a mente estão sob seu perfeito controle. Bala Brahmacharya, o celibato, mantido desde a infância, é um termo sinônimo para Ahanda Brahmacharya. Um Ahanda Brahmachari tem forte Dharana Shukti, o poder de concentração e foco mental. Semerayati Sakti, a memória retentiva e poder de recordação. E Vichara Sakti. Ele não precisa praticar Manhyana, a reflexão profunda sobre as verdades ouvidas em Nididhyasana, a meditação constante e profunda para realizar a verdade. Seu intelecto é puro e sua compreensão é clara. Ahanda Brahmachari são muito raros, mas existem alguns. Você também pode se tornar um Ahanda Brahmachari, aquele que observa o celibato ininterrupto sem a perda de uma única gota de sêmen. Se tentar, da maneira correta e com seriedade. Meros cabelos emaranhados ou aplicações de cinzas na testa e no corpo não podem fazer de alguém um Ahanda Brahmachari. Aquele que controlou o corpo físico e seus indriyas, os órgãos dos sentidos e de ação, mas que constantemente habita em pensamentos sexuais, é um hipócrita confirmado. Ele não deve ser confiado. Se você puder permanecer como um Ahanda Brahmachari por um período de 12 anos,
perceberá Deus imediatamente sem qualquer outro sodena. A prática espiritual disciplinada. Você já terá alcançado o objetivo da vida. Note aqui a palavra ahanda, ininterrupto. Torne-se um Naistika Brahmachari, o celibatário vitalício, que faz o voto de permanecer puro em pensamento, palavra e ação por toda a vida. Ele pode de imediato tomar sannyasa, a ordem de renúncia formal e vida monástica, sem entrar na vida de mestre de casa. Caro Shyama, você é um Naistika Brahmachari. Agora, até o sol tremerá diante de você, porque tem medo de ser perfurado pelo seu poder de Brahmacharya. Você é o glorioso sol dos sóis, o Yogi Urdhvareta. Um Yogi Urdhvareta é aquele em quem a energia seminal flui para cima em direção ao cérebro e é armazenada como Rajas Shukti, a energia espiritual vital e sutil, que é usada para propósitos contemplativos na prática de dhyana, a meditação profunda. Em um Yogi Urdhvareta, a energia seminal é transmutada em energia espiritual ou Ojas Shukti. O processo de transmutação é denominado sublimação sexual. Um Yogi Urdhvareta não terá sonhos molhados. Ele não apenas converte o sêmen em ojas, mas verifica, através de seu poder yogi e pureza, a própria formação do sêmen pelas células secretoras dos testículos. Este é um grande Yogi segredo. Urdhvareta realizará Brahman, o absoluto, rapidamente. O mero Shravana, o ato de ouvir as escrituras e as verdades espirituais, é suficiente para ele obter Brahmanubhava, a experiência direta do absoluto, ou Atma Sakshatkara, a autorrealização da alma. Se a energia sexual é transmutada em ojas por pensamentos puros, isso é chamado de sublimação sexual. Assim como uma substância química é sublimada pelo calor em vapor e torna-se sólida novamente, a energia sexual é purificada e mudada em energia divina pelo sodana espiritual. Ojas é a energia espiritual armazenada no cérebro por pensamentos sublimes, meditação, japa, a repetição do nome divino, adoração e prática de pranayama, o controle da respiração. Raiva e energia muscular também podem ser transmutadas em ojas. Um homem com muito ojas pode realizar imenso trabalho mental. Tem uma aura magnética e olhos lustrosos. Sua fala é emocionante e ele possui uma personalidade inspiradora, como Sankara, que realizou Digvijaya, a jornada de conquista espiritual e debates filosóficos por todo o país. Conserve o fluido vital cuidadosamente. O corpo de um homem que é verdadeiramente Urdhvareta tem o perfume de um lótus. O sêmen seca naqueles que praticam pranayama seriamente. A energia ascende ao cérebro e volta como emerita, o néctar da imortalidade que confere êxtase e rejuvenescimento. Mais energia é desperdiçada durante a cópula do que em sonhos molhados, onde apenas o suco prostático aquoso é expelido. A energia desperdiçada em uma relação sexual equivale à energia física, gasta em trabalho manual por 10 dias, ou energia mental de 3 dias de trabalho intelectual. Glória aos yogis que atingiram a sublimação sexual plena e que estão descansando em seu próprio Swarupa, a natureza real e essencial do ser, que possamos praticar o celibato perfeito através de Shama, o controle da mente e serenidade, Dhamma, o controle dos sentidos externos, Viveka, a discriminação entre o real e o irreal, Vichara, a investigação espiritual, Vairagya, o desapego, Pranayama, Japa e Dhyana. O termômetro no Brahmacharya. Um homem tem 1001 desejos, mas o desejo central é o sexual. O desejo por dinheiro, filhos ou propriedades vem depois. Deus fez o desejo sexual muito poderoso para manter a criação. Do contrário, muitos Jivamuktas, aqueles que alcançaram a libertação ainda em vida, surgiriam facilmente como graduados de universidades. É uma escalada íngreme obliterar o impulso sexual. Aquele que erradicou completamente a luxúria e está estabelecido no Brahmacharya mental é o próprio Brahman. Existe um barômetro espiritual que registra o avanço na pureza mental. Você precisa de uma Shuddha Buddhi, uma inteligência pura e refinada, para compreender esse grau de pureza. Um Sodena intenso, um Vairagya ardente e Mumukshutva. O desejo intenso e ardente pela libertação final trazem pureza mental rapidamente. Mesmo se alguém repetir o Gayatri Mantra ou o Om por meia hora diária,
O termômetro espiritual registra 1 grau de pureza. Faça a Sadhana regularmente por 1 ou 2 anos e compare seu estado atual com o anterior. Você encontrará uma vasta mudança e mais força. Capítulo 6. Luxúria e paixão. Um homem luxurioso torna-se sem vergonha. Um homem ganancioso perde a coragem. Um homem irritado perde a saúde. Destrua a luxúria, a ganância e a raiva. Enquanto a luxúria cheirar doce em suas narinas, você não poderá manter pensamentos divinos sublimes. Abandone alimentos saborosos, conversas e imaginações que estimulem o desejo. Trate a mulher mais velha como mãe, a jovem como irmã e a criança como sua filha. A luxúria é o maior inimigo na terra. Ela devora o homem. Sua buddhi, o intelecto, ou faculdade de discernimento estragacei, por conta da perda pesada do fluido seminal. Você sofrerá de depressão e perda de vitalidade. Portanto, torne-se um Arhanta Brahmachari. A energia expelida em uma relação sexual equivale ao gasto de energia mental em trabalho intelectual por 24 horas, ou energia física em trabalho manual por 7 dias. A mosca corre em direção ao fogo ou à lâmpada, pensando que é uma flor, e acaba queimada. Da mesma forma, o homem passional corre em direção a uma falsa forma bonita, pensando que pode obter a felicidade real, e acaba queimado no fogo da luxúria. O homem degradou-se a um grande grau ao tornar-se um fantoche da paixão. Ai de mim! Ele tornou-se uma máquina imitativa. Ele perdeu seu poder de viveka, a faculdade de discriminação entre o real e o irreal, o permanente e o impermanente. Ele afundou na forma mais abjeta de escravidão. Que o estado triste! Que situação lamentável de fato! Se ele deseja recuperar seu estado divino perdido de glória brâmica, todo o seu ser deve ser transformado. Seu desejo sexual deve ser completamente transmutado pelo entretenimento de pensamentos sublimes e pela prática de meditação regular. A transmutação do desejo sexual é uma maneira muito potente, eficaz e satisfatória de realizar a bem-aventurança eterna. Quando um homem é excitado pela paixão, o prana, a energia vital que permeia o corpo e sustenta a vida, é posto em movimento. Então, todo o corpo obedece aos ditames da mente, exatamente como o corpo de um soldado obedece ao comando do comandante. A era vital, ou prana, move a seiva interna, ou sêmen. O sêmen é colocado em movimento. Ele cai para baixo exatamente como as nuvens estouram em água de chuva, exatamente como frutos, flores e folhas da árvore caem pela força dos ventos que sopram. Se haveria a energia seminal ou essência vital, que quando preservada, se transforma em força espiritual, é perdida, o prana torna-se instável. O prana é agitado, o homem torna-se nervoso, então a mente também não consegue trabalhar adequadamente. O homem torna-se demente inconstante. Há uma fraqueza mental. Não há esperança para você ter a autorrealização ou o conhecimento do ser se você não estiver bem estabelecido no Brahmacharya, o estado de celibato e pureza mental, palavra e ação. O Brahmacharya é a chave mestra para abrir os reinos da bem-aventurança eterna. O Brahmacharya é a própria fundação do Yoga, o sistema de práticas físicas, mentais e espirituais, que visa a união da alma individual com o absoluto. Exatamente como uma casa que é construída sobre uma fundação podre, certamente cairá. Assim também você cairá da sua meditação se não tiver lançado a fundação adequada. A saber, a obtenção do Brahmacharya perfeito. Você pode meditar por um período de 12 anos, e ainda assim, não terá sucesso no Samadhi, o estado de consciência plena e união superconsciente onde o meditador se torna um com o objeto de meditação, se não tiver destruído a luxúria sutil, ou a semente do desejo que permanece nos recessos mais profundos do seu coração. Você terá que procurar cuidadosamente por este inimigo terrível, a luxúria, que jaz escondido em vários cantos da sua mente. Exatamente como a raposa se esconde dentro do arbusto. Você pode detectar sua presença apenas se for vigilante. O autoexame intenso é uma necessidade absoluta. Exatamente como inimigos poderosos podem ser conquistados apenas se você os atacar de todos os lados. Assim também você pode manter os sentidos poderosos sob controle se os atacar de todos os lados. De dentro, de fora, de cima e de baixo. Meditação regular e japa de mantra, a repetição rítmica de sons sagrados ou nomes divinos para focar a mente. Dieta sattvíca, pura, leve e nutritiva, que promove a clareza mental e a harmonia. Satsanga,
a companhia de sábios, santos e buscadores da verdade. Prática de pranayama. O controle e regulação da respiração, para harmonizar a energia vital. Sirsasana, a postura invertida sobre a cabeça. E Sarvangasana, a postura da vela, ou sobre os ombros. Estudo de livros religiosos, Vichara, ou investigação sobre a natureza do Atman. A alma individual que é idêntica à realidade suprema, ou quem sou eu, e a reclusão por 3 meses nas margens de qualquer rio sagrado aniquilarão inteiramente a luxúria, por mais poderosos que os antigos sanskaras, as impressões residuais e padrões de pensamento subconscientes, formados por ações passadas, e vasanas, os desejos latentes, ou tendências sutis que impulsionam o comportamento humano, possam ser. O positivo sempre se torna negativo. Você não precisa ficar desanimado de forma alguma. Mergulhe seriamente na meditação. Matimara, a personificação da tentação e das forças que impedem a iluminação, e saia vitorioso na luta. Brilhe como um yogi brilhante. O Atman, sempre puro. Sinta isso, ó, imperador do universo. A raiva nada mais é do que uma modificação da paixão, como a coalhada a partir do leite. Se a paixão não é gratificada, e se alguém se coloca no caminho da sua gratificação, da luxúria, o homem passional certamente se tornará indignante e furioso. Quando o homem luxurioso torna-se furioso, a infatuação, ou o estado de ilusão plena, confusão de memória, perda da razão, etc., seguem-se no rastro, e ele perece. Quando um homem está furioso, nada no mundo pode parar sua raiva. Ele falará palavras duras e fará qualquer coisa. Ele torna-se incontrolável. A briga começa com algumas poucas palavras quentes e termina com golpes de vara, esfaqueamento, lutas generalizadas e assassinato. Não há panaceia mais potente do que o Brahmacharya para erradicar a doença terrível da luxúria de pessoas ignorantes e para tornar o aspirante bem estabelecido em Brahman, a realidade suprema, absoluta e infinita, que é a fonte de tudo. Todos os tipos de anomalias sexuais e hábitos malignos de vários tipos, isto é, masturbação, sodomia, etc., devem ser completamente erradicados. Eles trazem o colapso total do sistema nervoso e imensa miséria. Um cavalheiro que desistiu de fumar e beber embra casado, quer praticar o Brahmacharya. Sua esposa não tem objeção, mas ele próprio acha a disciplina difícil. Sua dificuldade é especialmente no controle da visão. A rua é meu principal inimigo, ele me disse. Isso significa que os olhos são atraídos por damas bem vestidas. O aspirante diz: enquanto eu praticava vigorosamente pranayama, japa e meditação, minha mente não era poluída, mesmo se eu visse damas seminuas. Mas quando deixei a prática, não fui capaz de controlar minha visão, e fui atraído por damas bem vestidas nas ruas, e fotos seminuas, que são coladas na frente de cinemas. A beira-mar e a estrada principal são meus inimigos. Bhartrihari, o rei e sábio poeta que renunciou ao mundo, diz: para a comida, tenho o que a esmola traz, e isso insípido, e uma vez por dia. Para a cama, a terra, e para a tendente, o próprio corpo. Para a roupa, tenho um cobertor gasto feito de 100 remendos. Ainda assim, ai de mim, a luxúria não me deixa. Jerônimo, escreve a Virgem Eustochium sobre sua luta pela abstinência e o poder da luxúria. Quantas vezes, enquanto no deserto, na vasta solidão, que queimada pelo calor do sol, oferece apenas uma habitação horrível para os monges, eu imaginei que estava entre as delícias de Roma. Eu estava sozinho. Meus membros estavam cobertos por um saco miserável, e minha pele era tão preta quanto a de um etíope. Todos os dias eu chorava e gemia, e se eu involuntariamente era vencido pelo sono, meu corpo magro jazia na terra nua. Não digo nada da minha comida e bebida, pois no deserto até os inválidos não têm bebida senão água fria. Bem, eu, que por medo do inferno tinha me condenado a esta prisão, companheiro de escorpiões e feras selvagens, frequentemente parecia em imaginação estar entre um bando de garotas. Meu rosto estava pálido de jejum e minha mente, dentro do meu corpo gélido, estava ardendo de desejo. O fogo da luxúria ainda se inflamaria em um corpo que já parecia estar morto. Efeitos da má companhia. Qual é o estado da sua mente quando você frequenta uma dança ou uma festa,
ou quando lê os mistérios da corte de Londres? Qual é o estado da mente quando você frequenta a festa de satsanga do Swami Jinananda Puri Maharaja de Benares? Ou quando você estava em Rishikesh, nas margens do Ganges, em um lugar isolado? Ou quando você estuda os clássicos Upanishads, os textos sagrados que contêm a essência filosófica dos Vedas e lidam com a natureza da realidade e do ser, que elevam a alma? Compare e contraste seu estado mental. Lembre-se de que não há nada tão totalmente ruinoso para a alma quanto a má companhia. Os aspirantes devem evitar implacavelmente todos os tipos de má companhia. Eles não devem ouvir as histórias relativas a mulheres, aos modos luxuosos de pessoas ricas, comida picante, veículos, política, roupas de seda, flores, aromas, etc., porque a mente fica excitada facilmente. Ela começará a imitar os modos de pessoas luxuosas. Desejos surgirão, o apego também virá. Canções imorais produzem uma impressão profunda e muito ruim na mente. Aspirantes devem evitar lugares onde canções viciosas são cantadas, quadros obscuros, discursos vulgares e romances que lidam com romance e produzem sentimentos ignóbeis, mesquinhos e indesejáveis no coração. Enquanto que a visão de um bom quadro de Krishna, Rama, Jesus ou Buda e ouvir canções sublimes de Surdas, Tulsidas e outros santos induzem sentimentos nobres e devoção sincera no coração, produzindo um frisson divino e lágrimas de alegria com o amor divino, que elevam a mente ao Bhava Samadhi, o estado de êxtase e absorção emocional profunda no divino. Instantaneamente você vê claramente a diferença agora? Qualquer coisa que traga pensamentos impuros à mente é má companhia. Aspirantes, fujam da companhia de pessoas de mente mundana. Saiam da agitação das cidades e do tumulto do mundo. Aqueles que falam de assuntos mundanos irão rapidamente poluir você. Sua mente irá vacilar e começará a vagar. Você terá uma queda. Se você for para algum lugar isolado ou viver na companhia de sedheris, homens santos ou ascetas que dedicam suas vidas à prática espiritual, você estará longe da zona de perigo. A aura magnética e as poderosas correntes de pensamento de adeptos desenvolvidos produzem uma influência tremenda nas mentes de pessoas luxuriosas. Tem a satsanga constante. Sonhos molhados. Quando a emissão ocorre durante o estado de sonho, além disso, a essência real não sai durante os sonhos molhados. É apenas o suco prostático com um pouco de sêmen que é descarregado durante as poluições noturnas. Isso também é um constituinte do fluido vital, o sêmen. Isso deve ser parado. Um ato sexual despedaça todo o sistema nervoso. Há uma perda excessiva de energia em um sonho molhado. Pode ser apenas o fluxo do suco prostático. Mesmo se houver perda do fluido vital, não há muita drenagem. As descargas noturnas podem não estimular o desejo sexual, mas a copulação voluntária, no caso de um aspirante sincero, é altamente prejudicial ao seu progresso espiritual. Os sanskaras ou impressões criadas pelo ato serão muito profundos e irão intensificar ou fortalecer a força de sanskaras anteriores que já estão embutidos na mente subconsciente e irão estimular o desejo sexual. Será como derramar ghee, manteiga clarificada usada em rituais e culinária, no fogo que está se extinguindo lentamente. A tarefa de obliterar este novo sanskara será um trabalho árduo. Você deve desistir completamente da copulação. A mente tentará iludi-lo de uma variedade de maneiras, dando conselhos errados. Esteja alerta. Não ouça sua voz, mas tente ouvir a voz da consciência, ou a voz da alma, ou a voz da discriminação. Muitos jovens são perturbados por sonhos molhados ou emissões noturnas e espermatorreia. Essa doença terrível, a espermatorreia, consumiu o próprio cerne do coração de muitos jovens brilhantes que foram outrora estudantes muito promissores. Esse terrível flagelo sugou a vitalidade ou a própria essência de muitos estudantes e até de pessoas adultas e os tornou falidos físicos, morais e espirituais. Esta maldição mortal atrofiou o crescimento de muitos jovens e os fez lamentar seus hábitos viciosos e ignorantes do passado. Esta doença miserável destruiu as esperanças de muitas pessoas jovens e trouxe desespero, melancolia, saúde abalada e uma constituição física dilapidada. Recebo inúmeras cartas com contos patéticos de juventudes dissipadas e perdidas. Uma tendência recente no aumento de literatura afrodisíaca barata e vulgar e filmes obscenos, tanto indianos quanto ocidentais, adicionou misérias à juventude mal orientada. A perda da energia vital cria grande medo na mente. O corpo torna-se fraco, a memória falha, o rosto torna-se feio e o jovem não é capaz de remediar sua condição piedosa.
devido à vergonha, mas não há causa para desespero. Mesmo que apenas algumas das dicas nas páginas seguintes sejam observadas, ele desenvolverá a atitude correta perante a vida e levará uma vida espiritual disciplinada, alcançando, por fim, a bem-aventurança suprema. Diferença entre poluição fisiológica e poluição patológica. Espermatorroa, a espermatorreia, ou descarga involuntária e excessiva de sêmen sem orgasmo. Ocorre devido aos maus hábitos na juventude. Em casos graves, as descargas ocorrem também durante o dia. O paciente expele sêmen junto com a urina durante a micturação, o ato de urinar. Se houver descarga ocasional, você não deve se alarmar nem um pouco. Isso pode ser devido ao calor no corpo, ou à pressão dos intestinos carregados, ou da bexiga sobre as vesículas seminais. Isto não é uma condição patológica. A poluição noturna é de dois tipos, a saber, poluição fisiológica e poluição patológica. Na poluição fisiológica, você se sentirá revigorado. Você não deve ter medo do ato. Você não deve se importar se a descarga de sêmen for muito ocasional. Não se preocupe com isso. Isso é também uma leve lavagem do aparelho ou uma limpeza periódica através de um leve transbordamento do reservatório no qual o sêmen é armazenado. Este ato pode não ser acompanhado de pensamentos malignos. A pessoa pode não estar ciente do ato durante a noite. Por outro lado, na poluição patológica, o ato é acompanhado por pensamentos sexuais. Segue-se a depressão, a irritabilidade, definhamento, preguiça, incapacidade de trabalhar e de se concentrar. Descargas ocasionais não têm consequência, mas poluições noturnas frequentes vêm com depressão de espírito, debilidade, dispepsia, a digestão difícil ou dolorosa, desânimo, perda de memória, dor severa nas costas, dor de cabeça, queimação nos olhos, sonolência e sensação de queimação ao urinar ou durante o fluxo de sêmen. O sêmen torna-se muito ralo, causas e consequências. Sonhos molhados e fraqueza seminal, emissões noturnas, sonhos lascivos e todos os outros efeitos de uma vida imoral certamente levarão a um estado miserável de vida se não forem verificados por um sodena, a prática espiritual disciplinada, adequado. As descargas noturnas podem ser facilmente controladas por algumas doses de pílulas de cânfora e outras misturas, mas esses medicamentos não podem produzir uma cura permanente. Pode-se obter um alívio temporário durante o tempo em que se toma o remédio. Mesmo médicos do Ocidente admitem que tais medicamentos não podem efetuar uma cura permanente. No momento em que o medicamento é interrompido, o paciente encontrará sua doença ainda pior. Em alguns casos, o paciente torna-se impotente pelo uso dessas drogas. A única cura permanente eficaz pode ser obtida através do sistema do antigo yoga, a união com o divino através da disciplina integral. Não há força maior do que a do yoga. Os diferentes métodos dados neste livro permitirão que você obtenha sucesso se praticados regularmente. Não se deixe levar pelos anúncios pomposos feitos por charlatães. Leve uma vida simples e natural. Você ficará bem logo. Não gaste dinheiro comprando os chamados remédios patenteados, eles não valem nada. Charlatães tentam explorar os crédulos e ignorantes. Não vá aos médicos. Empenhe-se em qualificar-se como seu próprio médico. Entenda as leis da natureza, os princípios de higiene e saúde. Não transgrida as leis da saúde. Um aviso contra maus hábitos sexuais e explosões de raiva. Evite todos os tipos de autoabuso. Eles drenam sua energia vital e o deixam como um homem morto ou como a cana-de-açúcar, da qual o suco foi extraído. Viria a essência vital ou semente é de fato uma posse inestimável. Não a desperdice por causa de uma excitação e sensação momentâneas. Abandone o mau hábito de uma vez. Você será inteiramente arruinado se continuar a prática. Abra seus olhos, acorde agora, torne-se sábio. Evite a má companhia. Não faça piadas com mulheres. Pratique a castidade. Até agora você estava cego e ignorante. Você estava no escuro. Você não tinha ideia do efeito desastroso desta prática maligna. Você perderá sua visão, terá shattered nerves, nervos abalados ou esgotados. Não olhe para os indrias, os órgãos de ação e percepção, reprodutivos. Não toque no órgão generativo com suas mãos de vez em quando. Isso agravará sua cama vasana, o desejo ou tendência latente sexual. Quando ele tiver ereção, faça mula bandha, a contração do períneo ou base da coluna, para direcionar a energia para cima. E o Dhyana Bandha,
a contração abdominal para cima, que eleva a energia vital. Repita Om mentalmente várias vezes com significado. Pense na pureza. Faça 20 pranayamas, exercícios respiratórios yogis, para o controle da energia vital. A nuvem de impureza passará logo. Excessos sexuais e explosões de raiva e ódio devem ser abandonados. Se a mente é mantida fresca e calma em todos os momentos, você terá saúde, força e virilidade maravilhosas. A energia ela é esgotada por acessos de raiva. As células e tecidos são preenchidos com materiais venenosos mórbidos, quando alguém perde a paciência e nutre ódio profundo. Vários tipos de doenças físicas surgem, o sangue torna-se quente e ralo, e, consequentemente, resulta em poluição noturna. Vários tipos de doenças nervosas são atribuíveis ao excesso de perda de energia seminal e frequentes acessos de raiva explosiva ou ira.